Olá! A gente já parou para pensar que a forma como a gente enxerga nossos corpos, nossa sexualidade, talvez não seja algo tão natural assim? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo em como o mundo, e principalmente a escola, nos ensina a ser quem a gente é. E a gente começa com essa pergunta, que é a questão central do livro O Corpo Educado. Parece simples, né? Afinal, todo mundo nasce com um corpo. Mas a provocação é, será que a gente já nasce sabendo todas as regras, todos os significados e valores que a gente coloca nele? E aqui tá a sacada principal. A sexualidade não é uma coisa que a gente simplesmente tem e pronto. É algo que a gente aprende, que a gente constrói, sabe, dentro de um contexto social. É tipo uma jornada que dura a vida toda e não um ponto de partida que já vem definido de fábrica. Ok, se a sexualidade é construída, como é que isso acontece na prática? Bora para a nossa primeira parte para a gente desembrulhar essa ideia de construção social do corpo. O que a Guacira Lopes Louro mostra pra gente é que nossos corpos, o gênero, nossos desejos, tudo isso ganha significado a partir da cultura onde a gente vive. São as regras e as estruturas de poder que definem o que pode e o que não pode. Ou seja, aquilo que parece ser pura biologia, na verdade está cheio de camadas e mais camadas de significado cultural. Agora, a parte mais interessante é pensar onde essa educação do corpo acontece. E olha, a resposta talvez surpreenda muita gente. Pois é, a escola pratica o que a gente pode chamar de pedagogia da sexualidade. É um processo muitas vezes bem sutil que vai moldando nossos corpos para a gente se encaixar nas normas da sociedade. É uma educação que quase nunca está escrita no currículo oficial, mas que está ali, em cada gesto, em cada regra, em cada olhar. É nesse processo que a gente aprende a controlar nosso corpo. A gente aprende a produzir o que a sociedade considera homens de verdade e mulheres de verdade. Pensa bem, é um treinamento intenso para a gente aprender a se comportar, a se mover e principalmente a silenciar certas partes de nós mesmos. E isso tudo leva a gente para um debate fundamental que o teórico Jeffrey Weeks desenha muito bem. A nossa sexualidade é ditada pela natureza ou ela é construída pela sociedade? A visão construcionista não está negando que existe um corpo biológico, claro que não. O que ela diz é que os significados que a gente dá para esse corpo são totalmente históricos e culturais. Agora, vamos entrar de vez na sala de aula para ver como essa construção da sexualidade acontece, prestando atenção naquilo que é dito e, mais importante ainda, naquilo que não é dito. A pesquisadora Deborah Britzman joga essa pergunta no ar. O que será que acontece quando a escola decide oficialmente falar sobre sexualidade? E, um pequeno spoiler, geralmente acontece de um jeito bem esquisito. A Britzman diz que, muitas vezes, as escolas funcionam com uma paixão pela ignorância. É um nome forte, né? Mas a ideia é essa, um desejo meio doido de não querer saber aquilo que, no fundo, a gente já sabe. Um esforço enorme para silenciar conversas sobre desejo e prazer, fingindo que certas coisas simplesmente não existem. Com essa abordagem, as discussões acabam ficando chatas, sem vida e não ajudam a entender de verdade. É uma pena, porque se perde a chance de engajar aqueles que a Britzman chama de pequenos investigadores do sexo. A curiosidade natural das crianças e jovens é trocada por um manual de instruções seco, quase higienista. Bom, até agora, a gente focou muito no que acontece dentro dos muros da escola. Mas a educação do corpo não se limita ao currículo, né? Vamos ampliar um pouco o nosso olhar e incluir as emoções, as relações de poder e o contexto global em que a gente vive. A teórica Bell Hooks faz uma crítica muito forte. Ela diz que o ensino tradicional tenta apagar o corpo, tratando todo mundo como se fôssemos espíritos desencarnados. Ela nos desafia a levar o nosso ser inteiro para a sala de aula. E a proposta dela é trazer Eros para a sala de aula. E calma, não é só sobre desejo sexual. Eros aqui é uma força de vida, é paixão, é autorrealização, é um engajamento com as ideias. Ela propõe uma pedagogia que abraça a paixão e o cuidado, reconhecendo que o conhecimento tem que guiar o nosso jeito de viver, não ser só um exercício intelectual. Mas essa paixão e esse cuidado que a Bell Hooks defende não acontecem num vácuo, isolados do mundo. É aí que o Richard Parker entra para nos lembrar que a gente precisa conectar a sexualidade com sistemas de poder muito maiores. O Parker insiste que qualquer análise séria sobre sexualidade precisa estar ligada à economia política. A gente precisa entender como o poder, seja através do machismo, do racismo ou da economia global, molda nossas vidas sexuais e define quem se beneficia com isso. Então, o ponto crucial aqui é entender como essas normas sociais, que parecem tão abstratas, se tornam algo físico, real. E é isso que nos leva à nossa última sessão.
A peça final do nosso quebra-cabeça vem da Judith Butler, que traz uma teoria super poderosa sobre como os corpos são formados e não apenas interpretados pela cultura. Para Butler, o gênero não é algo que a gente é, mas algo que a gente faz. Pensa assim, é uma atuação, uma performance repetida de normas sociais. E de tanto repetir, de tanto citar esse roteiro, essa atuação acaba produzindo o efeito de um gênero natural. A gente atua tanto que a performance vira a nossa realidade. E aí a coisa fica ainda mais profunda. Butler vai dizer que nem o sexo, que a gente costuma ver como um fato puramente biológico, escapa. O sexo também é uma norma cultural que ajuda a produzir, a materializar os nossos corpos de um jeito específico. A cultura não apenas escreve sobre o corpo, ela ajuda a produzi-lo. Isso é brilhante para entender o sistema. Para que exista uma norma, como a do corpo disciplinado da escola, precisa existir aquilo que foge da norma. Os corpos que não se encaixam nesse roteiro se tornam abjetos. São corpos não reconhecidos, que ficam fora da zona do que é considerado um sujeito de verdade. E no fim, a grande questão é essa. Se as normas que nos formam são construções, será que a gente não pode começar em reinventá-las? Entender essa história toda, entender como essas verdades foram criadas, nos dá o poder de questionar. E talvez ao questionar a gente consiga desarrumar um pouco as coisas e reinventar tudo de um jeito mais plural, mais ético, abrindo espaço para que mais corpos e mais vidas possam importar de verdade.